Muito bem. Já está aparecendo? Vamos dar sequência, então, aos nossos trabalhos com o tema Manejo de Doenças Radiculares em Soja. Doutora Caroline, a palavra é sua. Eu sou Caroline, pesquisadora aqui do Instituto Fitos, da área de tratamento de sementes e controle biológico, fungicidas, e junto com o Cristiano a gente trabalha aí nesse manejo aí de doenças radiculares, incluindo, né, nematóides e fungos de solo. Então, hoje, eu vou trazer para vocês um panorama, na verdade, né? A gente vai ver um panorama sobre as doenças radiculares, vamos ver como construir um manejo integrado do ponto de vista de manejo biológico e também do manejo químico, né? Porque são coisas que precisam ser combinadas. Vamos falar alguma coisa especificamente sobre os modos de ação, né, de produtos à base de bacilos e de tricoderma, que é o nosso foco, né, nessa live de hoje. E, por fim, a gente quer mostrar alguns resultados com relação ao manejo químico e biológico, né, sempre comentando sobre aqueles produtos utilizados onde o ativo é bacilos e tricoderma, porque é o nosso foco, então, de hoje. Bom, então, como vocês podem observar sempre no início, né, da nossa safra de soja, pelo menos nas últimas últimas safras, o que a gente observou? Né? Esses problemas aqui de emergência e de stand inicial de plantas, de estabelecimento inicial dessas plantas na lavoura. Então, principalmente aqui na nossa região, no Planalto, aqui na Depressão Central, né, no Rio Grande do Sul, onde os solos são mais frios no momento onde se realiza a semeadura, um dos problemas principais, né, um desafio do início da safra é conseguir ter uma emergência satisfatória. Então, por quê? Então, semeadura em baixas temperaturas, né? O pessoal começa, embora a época ideal comece ali a partir de outubro, muitas vezes, final de setembro, o pessoal já se desespera e já começa a semeadura, e isso, por muitas vezes, prejudica o estabelecimento inicial. A área com pouca palhada também tem sido um problema aí para esse estabelecimento, áreas compactadas, né, que também vão prejudicar a esse desenvolvimento do sistema radicular. E para piorar aí o cenário, um aumento no percentual de patógenos, tanto em sementes quanto depois nas diagnoses que a gente realiza nas plântulas. Então, o que a gente observa, né? Essas fotos aqui mostram como que é o cenário inicial. Então, a gente, a partir ali das primeiras 2 semanas após a semeadura, a gente já começa a receber foto do pessoal desesperado, né, com o sistema radicular já bastante atacado por patógenos, né, problemas de stand, falhas, problema de ter que replantar, muitas vezes até mais do que uma vez, né, e fungos aí que vão atacar o sistema radicular desde o início do desenvolvimento. Então, esse dano que ocorre aqui no início do ciclo, ele vai afetar a cultura da soja durante todo o ciclo até o final e vai comprometer, com certeza, a produtividade. Então, como já foi falado aí inicialmente, o sistema radicular, que por muitas vezes é negligenciado, ele deveria ser o ponto mais importante a ser considerado aí desde o início. E como que a gente consegue isso, né? Então, eu trago para vocês esse gráfico que mostra a evolução da frequência de patógenos nas patologias de semente. Então, se vocês olharem esse gráfico, ele é assustador, né? Do ponto de vista de quantidade de patógenos e do ponto de vista de frequência desses patógenos. Então, desde 2016, a gente vem monitorando isso. E como que é feito isso? A gente aqui no laboratório recebe amostras, né, de patologia de sementes de diversos produtores e até mesmo de semente certificada, embora a grande maioria dessas amostras, né, que foram, que geraram este dado aqui, são de semente salva, né, porque é a realidade do nosso produtor. Então, infelizmente,
essa é uma realidade. O produtor costuma salvar sua semente, né? E muitas vezes ela pode até ter uma qualidade superior àquela semente certificada, dependendo, mas é uma prática que ainda prejudica, né, do ponto de vista fitopatológico. Então, o que a gente observa aqui? Que praticamente 100% das amostras, né, lá em 2016, aparecia Fusarium, né? Em 2017 deu uma caída, 2018 é um fungo que vai estar sempre presente em qualquer amostra de semente. Lógico que dependendo das condições de colheita e de armazenamento, esse número vai variar, mas o que eu quero chamar atenção para vocês aqui é o fato de patógenos que antes não apareciam com tanta frequência estarem aumentando. É o caso da Phomopsis, né, da macrofomina, que era um patógeno que ocorria muito mais em determinadas situações de estresse da planta, mas a gente vê que na semente ela está vindo com uma maior frequência, a partir aqui de 2017, 2018, e 2019, 2020 também da mesma forma. 2020 a gente teve uma situação um pouco mais tranquila, e observamos, né, uma redução de alguns patógenos. Porém, o que fica claro aqui principalmente o aumento desses patógenos como Phomopsis, macrofomina e Rhizoctone, certo? Então, essa é a mensagem desse gráfico. Bom, então eu coloquei bem simplificado para que seja possível identificar, né? A gente que trabalha com isso acha fácil identificar as doenças pelos sintomas, mas gera uma confusão muito grande dependendo do patógeno. Então, a gente tem aqui podridão radicular de Phytophthora, que agride aí a plântula desde a pós-emergência, né, e vai causar danos até o final do ciclo. Temos a síndrome da morte súbita, causada aí por Fusarium tucumani, que também está presente em 100% das áreas de soja, e é uma das doenças que está muito relacionada com a ocorrência de nematóides, como o Cristiano já citou. Então, em muitas das amostras que a gente recebe e é feita análise de nematóide, análise de fungo de solo, normalmente ocorrem os dois patógenos, o nematóide, principalmente das galhas, e o fusário. Então, essa é uma doença que dificilmente ela será erradicada. O cancro da haste, né, causado por Phomopsis, é uma doença que vem crescendo muito de importância. Hoje, dificilmente, a gente vai numa lavoura e não encontra plantas de soja com esse sintoma, né? Aquele sintoma parece um mapa, né? O sintoma, a doença geográfica que é conhecida. Então, apodrece semente, causa danos aí em todo o seu sistema vascular e causa aí uma redução, dados nossos aqui da estação, de aproximadamente 13,7 gramas na massa de 1.000 sementes em áreas onde existe a maior ocorrência dessa doença. Macrofomina também por ser um patógeno cosmopolita, né, que ataca diversas culturas, aí, desde de hortaliças, ataca feijão, ataca soja, fumo. Então, é um patógeno que está aumentando muito de importância, e principalmente nas sementes, né, como eu mostrei para vocês. Rhizoctone solane, nas últimas 2 safras, a gente observou um aumento significativo também em sementes, que era uma coisa bastante rara. Em 12, 13 anos que eu faço patologia de sementes, eu poucas vezes vi, e nos últimos 2 anos a gente tem visto com maior frequência. Então, uma redução aqui de 6 gramas na massa de 1.000 sementes em função da ocorrência numa gleba onde tinha macrofomina. A gente observou isso aqui dentro da estação. E o que isso... Aqui eu exemplifiquei as principais, né, pessoal? A gente tem outras doenças, mas para nós aqui são as doenças que ocorrem com maior frequência. Então, isso tudo vai me dificultar muito a construção desse sistema radicular, e, como já foi falado, aí isso vai afetar o desenvolvimento da planta desde o início e vai impactar negativamente na produtividade. E, além de ser difícil construir esse sistema radicular, nós ainda vamos ter os danos por doença e nematóide. Então, quer dizer, a planta está ali lutando para sobreviver, né?
Então, esse estabelecimento inicial, esse tratamento de sementes ou aplicação no sulco de semeadura, buscando construir um sistema radicular mais robusto, ele é muito importante para reduzir esse dano aí por doenças e por nematóides. Então, eu não sei se vocês estão me ouvindo, tá tudo certo? Certo. Estão me ouvindo? Tudo certo. Tá tudo certo, tudo gente? certo, pode tá prosseguir. Bom, tá bom. Beleza. Bom, então, esse gráfico, a semelhança daquele que eu mostrei da patologia de sementes, ele é um gráfico que mostra a frequência de incidência de doenças em soja, né? Logicamente que sistema radicular e haste, desde 2015. Então, aqui a gente listou aqui as principais doenças que chegavam, e a gente atende produtores de todo o Rio Grande do Sul e até de fora do estado. Então, a gente acaba fazendo esse levantamento de doenças que ocorrem em maior frequência. Então, vocês observam aqui para a macrofomina, que ela vem crescendo aqui de forma linear até 2018. 2019 deu uma caída, mas aqui se tivesse 2020, 2021, novamente a gente teria um crescimento. Risotona solane, ainda que num percentual muito menor, mas vem crescendo nas diagnoses. A safra passada foi uma safra que me chamou muita atenção pela quantidade de plantas que a gente diagnosticou risotone após o isolamento em laboratório. Aí nós temos aqui fusário, né, que segue sempre um padrão aí, né, de ocorrência, né, então dificilmente a gente não vai ter uma planta com fusário sendo o agente causal principal ou secundário que entrou depois de um dano de outra planta ou mesmo de outra doença ou nematóide. Aí temos fomopsis crescendo da mesma forma que macrofomina, praticamente, e outros patógenos aí, como o Phytophthora, que costuma dar mais em anos, né, mais úmidos, em áreas de baixada. Então, em situações onde ocorre temperaturas mais baixas, logo após a semeadura, então, é um patógeno que tem uma ocorrência mais pontual, né? E aí, temos coletótico, que é muito... A gente tem que ter um cuidado aí na forma como faz a detecção, tanto em planta quanto em sementes, porque é um patógeno que precisa de muita umidade, e muitas vezes ocorre que o pessoal não identifica por falta de ter condições de armazenamento correto no laboratório. Então, provavelmente, pelo que a gente vê no campo, principalmente no final do ciclo, após o florescimento, esse dado pode estar subestimado. Mas era para dar aqui uma noção, né, do quanto a gente vem crescendo alguns patógenos que antes não eram importantes e que vem causando danos, assim como nematóides. Essas doenças aqui causam danos em determinadas reboleiras e na média, né, da lavoura, a média não desce tanto, né? A gente vai se analisar por reboleira, a gente consegue ver o dano que essas doenças causam. Mas, na média geral, isso muitas vezes não chama atenção. Só que o problema vem crescendo e a tendência é que haja uma piora se não houver aí um manejo adequado, certo? E aí, o que eu quero chamar atenção para vocês? Né? Como foi comentado lá no início, a raiz, que fica, né, para baixo aí do solo, ninguém dá atenção, né? O que dá atenção é para a ferrugem, é para as manchas foliares, é para a antracnose, enfim. Nematóides e doenças de raiz, o pessoal só acredita quando começa a ver esse dado quantificado. Então, essas fotos aqui são de 2 safras atrás, onde a gente teve algumas áreas com esse sintoma de fitotoxicidade. Aí o pessoal trouxe as plantas e a gente foi analisar o sistema radicular, estava dessa forma aqui. Então, vocês podem observar aqui sintomas, né, de fomopsis até de fusário, de macrofomina, sistema radicular xilema completamente destruído. Então, como que vocês acham que uma planta vai ter condições lá no final do ciclo de suportar um estresse hídrico ou um estresse, até mesmo um estresse, entre aspas, pela aplicação de um fungicida em parte aérea, certo? Porque aqui foi aplicado um produto em parte aérea, a planta já vinha de uma situação de estresse hídrico, e aí aconteceu isso aqui e a culpa foi do produto que aplicaram em parte aérea. Então, muito cuidado com isso. Se a gente não conseguir construir uma raiz forte desde o início, provavelmente a gente vai ter problemas no final
né, a partir do estágio reprodutivo, que serão confundidos com outras, terão confusão entre a causa, mas provavelmente esse dano do sistema radicular por doenças ou por nematóides é o que vai levar a esse problema. Então, eu gosto muito de mostrar essa figura que mostra, então, o crescimento da raiz em diferentes situações. Então, aqui a gente tem uma situação normal, uma situação, né, onde a raiz ia até aqui 80 centímetros, né, sendo que a maior parte até os 40, 50 centímetros. Um caso de raiz de solo compactado, onde essa raiz sofreu né, uma redução de uns 70%, 80%. Um solo onde a gente tem toxidez de alumínio, deficiência de cálcio, então tudo isso limita esse sistema radicular até ali os 30, 40 centímetros de profundidade. E aí, qual é o problema disso aqui? Porque assim como o crescimento está limitado nessa faixa, é nessa faixa que também estão os problemas, né? Os fungos, os nematóides, alguns insetos também. Então, é justamente aqui que vai se dar o maior problema para a planta conseguir absorver a água, né? Absorver os nutrientes. Então, essa é a questão. Então, a gente vai ter problema em função, né, em situação de estresse hídrico, ataque de fungo de solo, ataque de nematóide, vai ter impacto no desenvolvimento da parte aérea e na absorção de produtos, né? A resposta limitada a fungicidas aplicados em parte aérea, isso já é observado. Então, para vocês entenderem o quanto o sistema radicular vai impactar negativamente aqui em diversos momentos importantes aí da planta. Bom, aí entrando no efeito, né, no controle propriamente dito. Então, o tratamento de sementes, tanto o químico quanto o biológico, ele tem dois efeitos, né? Tem o efeito direto, que é a fungitoxicidade inerente ao produto, né? O quanto esse produto afeta ou não o fungo ou o nematóide, e o efeito construído, que é o mais importante quando a gente fala em produtos biológicos. Então, o efeito construído é aquela ativação de enzimas, aquele aumento de vigor de raiz, de parte aérea, enfim, tudo que vocês já, né, quem trabalha com biológicos aí está acostumado. Bom, como que eu vou começar o manejo integrado dessas doenças? Então, a gente tem lá o manejo físico do solo, a física do solo é muito importante, a gente não vai entrar nesse ponto, mas a gente sabe que sim, manejo químico, né? Como eu mostrei ali, deficiência de cálcio, toxidez de alumínio. O manejo biológico, que é o nosso ponto. Então, para ter sucesso nisso aqui, nós vamos ter que ter as plantas de cobertura, que o Cris já falou, nós vamos ter que associar químicos com biológicos, porque dificilmente teremos um resultado bom utilizando só um ou outro, então o ideal é associar, para conseguir, então, estruturar esse sistema radicular e reduzir os danos. Então, a gente tem que entender o sistema, o ambiente rizosférico, como essa figura aqui. Então, a gente tem o microbioma da raiz, o sistema radicular, ele tem a parte boa, né? Os organismos benéficos, os nematóides de vida livre lá, que são benéficos, os fungos, as bactérias, enfim, o microbioma da raiz, e temos aí os organismos também que vão causar os danos, né, os fitopatógenos e os fitonematóides. Então, a gente tem que entender o sistema solo, o sistema onde a raiz vai estar inserida, como um sistema muito complexo, onde a gente acabou, pela forma como se produzia como se produziu por anos, na verdade, a gente acabou reduzindo aqui esse microbioma favorável e favorecendo aqueles que causam danos. Então, o objetivo do controle biológico e de todo esse manejo com plantas de cobertura, nutrição, é restabelecer a supressividade do solo, restabelecer o equilíbrio. Então, esse é o nosso objetivo. E aí, lembrando sempre, né, que o nosso primeiro objeto aí de cuidado deveria ser a semente, né, deveria ser o ponto mais importante, o ponto de partida. Então, conhecer os patógenos que estão na semente é muito importante para construir esse manejo. Bom, aí entrando mais especificamente nos agentes de biocontrole, a gente tem bacilos, né, que o Cristiano já comentou alguns pontos. Então, como principais características, né,
são bactérias promotoras de crescimento, efeito indireto que eu comentei, forma endosporo, isso dá uma característica muito importante de sobrevivência em ambientes hostis, né? Resistente a calor, raio ultravioleta, micoparasitismo, né? Ele parasita, então, uma série de patógenos e de nematóides. Oxida uma ampla faixa de compostos orgânicos, e isso é muito bom do ponto de vista químico do solo, e dependente de matéria orgânica. E aí, por isso, as plantas de cobertura e todo o manejo de entre-safra, ele é importante para que a gente tenha sucesso com produtos à base de bacilos. Então, essa ilustração, ela mostra como que o bacilos age, né, no momento que a raiz, que a semente tratada com bacilos entra em contato com o solo, a umidade do solo, começa o desenvolvimento radicular e ocorre aí o crescimento do biofilme formado por espécies de bacilos. Então, aqui são os endosporos, né, que ficam aí na suspensão desse solo, e esse biofilme, ele ajuda, né, a proteger. É claro que ele não é contínuo, né, porque a raiz cresce mais rápido do que o crescimento da bactéria, porém, ele já cria uma barreira aqui que ajuda, e além disso, tem toda a questão de produção de metabólitos, altera exudatos, né, que vão confundir aí fungos e nematóides e vão conseguir dar proporcionar um controle inicial. Bom, aí vamos para o tricoderma, né? O tricoderma eu acho que é o caso de maior sucesso de controle biológico que a gente tem, e é também o mais estudado, a gente tem o maior número de dados, né? Então, dependente de matéria orgânica também, né? Desenvolve em uma ampla faixa de pH, e isso é uma característica muito importante, né? Porque ele consegue sobreviver muito, muito melhor, por exemplo, do que um fungo parasita. Produção de compostos voláteis, né, micoparasitismo, e produção de sideróforos de ferro. Então, ele na verdade sequestra ferro, e isso prejudica do ambiente, né, do solo, e isso prejudica o desenvolvimento de outras doenças. Então, também tem aí histórico, né, de controle de diversos patógenos de solo e de esclerotínia, que é a sua maior utilização hoje, com certeza. Bom, aí, falando em plantas de cobertura, eu gostaria de chamar atenção para esses dados, são dados nossos aqui. A gente recebeu sementes de diversas plantas de cobertura, porque nós tínhamos um produtor de tabaco aqui da região que a gente estava tentando entender por que vinha aumentando a ocorrência de macrofomina, de risoctônia nas áreas de tabaco. E aí ele trouxe essa semente aí de plantas de cobertura para a gente investigar que patógenos estavam ocorrendo nessa semente, né? A gente fez patologia de sementes, isolamento, e também fizemos um teste de inoculação artificial de alguns alvos, né? Que eu julguei importante, para a gente ver como que se comportava essas plantas de cobertura. Então, eu quero que fique claro que as plantas de cobertura são muito importantes para todo o sistema diverso, tanto para a parte física como química, quanto a parte biológica. Porém, dependendo do alvo e do problema que a gente tem na área, nós temos que direcionar a planta de cobertura correta ou fazer um tratamento também dessa semente. Eu sei que pode parecer loucura, né, investir em tratamento de sementes para plantas de cobertura, mas é o que a gente tem defendido. Por quê? Esse gráfico aqui mostra, então, a reação do mileto, por exemplo, né? Então, a gente tinha a semente sem inóculo e a semente com inóculo. Então, aqui, no caso, mesmo a semente sem inóculo já tinha incidência aí de quase 20% de fusário. No caso de risoctônia e de macrofomina, não havia na semente de mileto, mas quando foi inoculada, a gente observou uma incidência alta, ou seja, essa planta de cobertura multiplica risoctônia e macrofomina. No caso da ervilhaca, ao contrário, a gente tinha aqui também um percentual alto de fusário, mesmo sem inoculação, e quando foi inoculado, essa ervilhaca aí teve uma incidência de 45%, 35% desses patógenos aqui de risoctônia e de fusário. Por outro lado, para a macrofomina, não teve incidência nem na semente sem inóculo e nem incidência de doença quando foi inoculado. Então, bom, eu tenho problema de macrofomina na minha área, que cobertura eu posso utilizar? Ervilhaca. É esse o objetivo de mostrar esses dados para vocês. Então,
Aí começa vocês devem estar pensando, pô, mas que confusão, né? Tem plantas de cobertura que multiplicam nematóides e tem plantas de cobertura que multiplicam doenças. Então, a gente tem que ir tentando ajustar isso. No caso do trigo morisco, então, naquela semente, a gente não tinha, na semente, né, teoricamente, sem inóculo, não tínhamos a incidência dos patógenos, porém, quando a gente inoculou, elas multiplicaram mais de 80% aí os 3 patógenos. Então, trigo morisco não é uma boa para essas 3 doenças. No caso da braquiária decumbens, né? A gente teve aí uma multiplicação de Rhizoctonia, mas não de Fusarium e de macrofomina, então pode ser uma alternativa. E no caso de macrofomina faseolina, eu quis mostrar esse gráfico maior aqui, porque foi um dos que a gente teve uma diferença grande entre coberturas. Então, a gente observa aqui que a aveia preta multiplicou pouco, né? Por outro lado, as crotalárias multiplicaram bastante, centeio, milheto, mucuna, trigo. E se nós tivermos, então, uma área com problema de macrofomina, a saída é utilizar ervilhaca, braquiária e mucuna cinza. Tá? Aí a gente tem que ver aí, né, se isso fecha com a questão lá dos nematóides. Então, realmente a vida do produtor, né, do pesquisador é lidar com o cubo mágico aquele, né? Tu acerta um lado, desacerta o outro. Mas é isso aí, não adianta. Então, entrando mais especificamente aí no benefício dos produtos biológicos, né, que é o nosso tema, a gente fez um trabalho um tempo atrás que era associar fungicida químico, né, um fungicida para tratamento de sementes amplamente utilizado com alguns produtos biológicos. Bom, então esses biofungicidas a gente queria avaliar qual seria a mistura do químico com o biológico no controle das doenças e também na produção de algumas enzimas. Então, essas enzimas que estão listadas aqui são enzimas que são ativadas, né, nos processos de defesa das plantas. Então, bacilos, tricoderma, né, biofungicidas, eles controlam, eles proporcionam vigor, promovem crescimento. Por que eles fazem isso? Porque eles ativam aqui essa série de enzimas e, consequentemente, eles reduzem o dano das membranas. Então, a gente fez um estudo em colaboração com a Universidade aqui de Santa Maria para conseguir verificar quais eram e o quanto eram sinalizadas essas enzimas. Então, a gente não vai entrar em detalhes, mas eu gostaria de mostrar para vocês que todas as plantas, as sementes, né, foram inoculadas com Rhizoctone, o solo, na verdade, era inoculado. Essa semente foi tratada, foi semeada, e 15 dias após a semeadura foi retirada essas plântulas e levada lá para o laboratório para fazer análise. Então, a gente utilizou aqui um produto que controla a Rhizoctone, né, e 2 produtos à base de bacilos, amiloliquefáceis e subtilis. Então, a gente observou aí que o bacillus proporcionou um vigor, inclusive, maior do que o fungicida químico, nesse caso, né? E por que isso? Porque os bacilos promovem crescimento, eles proporcionam aí fixação de nitrogênio, solubilização de nutrientes, síntese de fito-hormônios, então, tudo isso, né, justifica o porquê desse maior vigor de plantas. Foi avaliado também o índice SPAD, que mede indiretamente o teor de clorofila. Então, a gente observou aqui que tanto o amiloliquefáceis quanto os subtilis proporcionaram aí índice, né, SPAD maior do que a testemunha e até maior do que o fungicida químico utilizado, tá? Massa fresca de parte aérea, o fungicida químico mostrou aí um incremento estatisticamente superior, mas a tendência aqui dos produtos biológicos foi de aumento aí com relação à testemunha inoculada. E no caso da incidência, ou seja, do controle de Rhizoctone, né, que era o nosso alvo, a gente observa aqui uma redução bastante grande aí em função dos 3 tratamentos, mostrando uma redução. Muito bem. Aqui, oi. Teve doutora, a gente teve uma interrupção na transmissão, mas acho que está tudo ajustado. Pode continuar, por favor. Tá bem, joia.
Bom, então aqui a gente avaliando, esses são os gráficos gerados aí a partir da quantificação dessas enzimas, e a gente observa aqui que todos os produtos, praticamente todos os produtos ativaram enzimas, né? Com exceção aqui da catalase, onde o Bacillus amiloliquefáceis foi inferior à testemunha. Nas demais, a gente observou que, de maneira geral, fungicidas biológicos ativaram o sistema antioxidante das plantas, reduzindo, então, as espécies reativas de oxigênio. Então, isso é um dado muito importante que explica, né, de maneira contundente, porque, na verdade, o que a gente observa muitas vezes precisa de uma comprovação, né? E a gente queria, era justamente entender como que isso ocorria. Então, a gente observa aqui que a produção aí de H2O2, né? O dano celular foi menor, no caso do Bacillus subtilis, até estatisticamente semelhante ao fungicida químico, que a gente já sabe que esse fungicida também tem aí uma ativação de enzimas, né? Proporciona vigor, enfim. Então, todos esses gráficos aqui são para deixar essa mensagem com relação aos produtos biológicos. Existe uma ativação de enzimas e essa ativação é que leva muitas vezes a planta, mesmo com sintoma de doença, mesmo com um nematóide, produzir mais do que outras plantas tratadas com outros produtos. Então, Bacillus subtilis, né, isolado, mostrou uma alta produção de H2O2 e isso sinalizou, né, a ativação de processos de defesa da planta e reduziu o dano de membranas. Então, no final das contas, aí, de todas as variáveis, o Bacillus subtilis foi o que teve um resultado um pouco superior aí. Bom, aí falando em tratamento de sementes, tanto químico quanto biológico, a gente tem que pensar aqui no desenvolvimento inicial da nossa planta. Então, a gente tem aqui a semente, né, que é jogada lá no solo numa condição completamente adversa, num solo às vezes frio, às vezes sem muita umidade, com patógenos, enfim, com insetos. Então, a gente vai tratar essa semente, né, nós vamos ter esse desenvolvimento das estruturas seminais aqui, e o primeiro ponto que a gente precisa ter, qualidade de sementes, né, semente com qualidade, né, com o menor número possível de patógenos, resistência varietal, qualidade fisiológica, então tudo isso dentro do manejo integrado de doenças é importante, e no manejo de doenças radiculares é muito maior essa importância, tá? Aí, bom, temos qualidade, temos resistência, né? Como vamos proteger essa semente, né? Tratamento químico, biológico, né? Fungicidas utilizados, a gente sabe que existe uma seletividade com relação a alvos, dependendo dos ativos. E a fase protegida por esse TS é em torno de 12 dias, com muita sorte, 14 dias. Então, após esse período, né, o desenvolvimento posterior, ele não é protegido pelo tratamento de sementes, e essa planta vai ficar vulnerável aí aos danos, né, até que se inicie lá o controle de parte aérea. Então, a gente tem que tentar proteger o máximo possível esse desenvolvimento inicial. Então, a gente falou antes lá das características, né, do tricoderma e do bacillus. Aqui tem algumas fotos que mostram, né, a ação de parasitismo do tricoderma sobre esclerotínia, sobre fusarium, sobre rhizoctônia. Então, são diversos dados aí que mostram esse efeito. E no caso de bacillus, então, a gente fez um ensaio um tempo atrás de tratamento de sementes com condição de inoculação artificial de alguns patógenos em soja, e a gente observou aqui que o tratamento, né, biológico, aqui tínhamos duas espécies de bacilos isoladas e combinadas, e muitas vezes esse controle, ele foi até semelhante ou maior, em alguns casos, do que os fungicidas, os padrões químicos, tá? Então, a gente tem aqui, dependendo do alvo, a espécie 2 de bacilos foi melhor, e dependendo do alvo também, a combinação dessas duas espécies não foi positiva como a gente imaginava que seria. Então, de maneira geral, eu acho que o mais importante o bacilos, né, o tratamento de sementes com bacilos vai ter algum controle sobre esse patógeno, um efeito fungitóxico, né, mas o mais importante é aquele efeito secundário. Então, esses dados são para mostrar aí que existem diferenças entre alvos com relação
a esses produtos. Então, em algumas situações aqui, o bacillus chegou muito próximo aqui do controle químico, né? Mas a gente sabe que variações entre 40% e 60% de controle são bastante satisfatórias para esse tipo de alvo. Bom, aí nós temos o controle biológico, né? O controle químico, que dificilmente o pessoal deve abrir mão, porque a gente sabe da importância, né? E aí a gente fez umas parcelas aí num dia de campo, onde eu queria mostrar justamente a importância do tratamento de sementes químico, né? Aqui a gente tem uma testemunha onde eu sinalizei as falhas, né, com as bolinhas de isopor. Então, a semente sem tratamento, aqui era o manejo químico com o produto padrão lá, que era o Stand Top. Então, a gente vê já uma redução muito grande aí de falhas e um vigor maior de plantas. Então, nós tínhamos um stand de 44%, né, um percentual de emergência de 44% na testemunha, e nas sementes tratadas com fungicida químico, 83%. Aí, manejo químico mais biológico, então, na mesma semente, a gente colocou o Stand Top e o Bacillus. Claro que aqui eram produtos que a gente já conhecia a compatibilidade, e observamos que também, né, da mesma forma, reduziu o número de falhas e também proporcionou um vigor de parte aérea bastante superior aí à testemunha. Então, proporcionando também um stand aí de 83%. Aí a gente tem aqui o manejo biológico, né, a testemunha, e o manejo somente biológico com tricoderma, que da mesma forma teve um pouquinho mais ainda de falhas aqui, representada pelas bolinhas, do que o bacillus, mas também ajudou muito aí na questão de germinação dessa semente. Bom, dito isso, eu queria mostrar para vocês alguns benefícios pontuais, alguns benefícios que a gente observou no campo, né? Então, a gente tinha um ensaio com tratamento de sementes com votivo, que é um bacillus, né? Onde a gente semeou numa área que tinha histórico de fusarium, de rhizoctone, de uma série de patógenos aqui na estação, e com determinadas datas, depois da semeadura, a gente ia lá, coletava as plantas e fazia o isolamento, a recuperação desses patógenos em laboratório. Então, a gente observou aqui, na testemunha, né, a ocorrência de macrofomina, de fusarium, de phomopsis, uma série de patógenos, rhizoctônia, né, que é essa plaquinha que está aqui, e nas parcelas onde tínhamos o tratamento de sementes com o bacillus, uma raiz aqui, nesse caso, claro que também teve crescimento de fungos, mas nesse caso uma raiz limpa, mesmo aos 30, 40 dias após a semeadura. E essa placa aqui, eu gosto sempre de mostrar ela não é desse mesmo ensaio, mas ela é de um outro ensaio que também estavam sendo testados produtos à base de bacilos, onde ocorreu esse halo aqui, ficou, para mim, a foto perfeita, né, que mostra o crescimento aqui da rhizoctônia e mostra o biofilme no sistema radicular e o halo aí, né, de controle que esse bacillus proporcionou, mesmo essa planta já tendo 30 ou 40 dias depois da semeadura. Então, eu acho que fica claro que a aplicabilidade, né, disso no campo. Então, aqui a gente tinha tratamento somente com o biológico. Da mesma forma, ensaios com tricoderma, né, no tratamento de sementes e também aplicação no suco de semeadura, onde na testemunha nós tínhamos macrofomina, fusarium, né, alguma coisa de phomopsis. Em alguns tratamentos, a raiz isolada, né, do campo mostrou já um crescimento de tricoderma, né, lutando aqui para vencer a macrofomina. Em alguns tratamentos, em algumas repetições, o tricoderma cresceu totalmente, né, inibiu o crescimento aqui da macrofomina, e esse detalhe aqui do sistema radicular completamente aqui colonizado com o tricoderma. Então, o tricoderma é um competidor muito agressivo, né? E por isso ele consegue ter um sucesso muito grande. Porém, a gente tem que pensar sempre que ele é um organismo vivo, né? Ele, bacilos, enfim. Então, a gente tem que beneficiar não só as características físicas, químicas do solo, mas também ir introduzindo ele ano a ano, safra a safra no solo, via tratamento de sementes, via suco de semeadura, para que a gente tenha cada vez mais
esse efeito de equilíbrio do solo, né? Então, isso aqui são ilustrações de plantas, né, retiradas do campo, então não são condições práticas mesmo, tá? Então, esse ano a gente fez também um ensaio com alguns produtos biológicos, né, que estão no mercado já, que possuem registro, né, para soja, a gente estava testando, principalmente aí junto com produtos químicos, então, para mostrar mais uma vez o benefício, né, então, na testemunha nós tínhamos 55 sacos, né, no controle químico, né, mais inoculante 66, e quando a gente colocou aqui o biológico, teve então um incremento de 15 sacos com relação à testemunha, só pela adição aqui do bacilos. No caso do Presence, que também é um produto biológico, tivemos aí um incremento de 8, quase 9 sacos com relação a testemunhas. São dados dessa safra, e eu coloquei aqui para exemplificar para vocês o benefício, certo? Então, para fechar essa conversa, eu espero que eu não tenha falado rápido demais, porque a gente acaba se empolgando, né, com os dados. Sementes com alta qualidade sanitária e alto vigor é o primeiro ponto que a gente tem que considerar, tá? Não adianta pensar em construir sistema radicular sem uma semente com qualidade sanitária e fisiológica. Então, isso é o início para a construção da raiz. Incluir fungicidas, nematicidas microbiológicos no tratamento de sementes, porque a gente vai ter, além do controle, o benefício fisiológico, toda aquela ativação de enzimas que eu expliquei. Então, para construir uma raiz eficiente e forte, a gente tem que ter um tratamento de sementes aí adequado, né, com volume adequado, com compatibilidade adequada também, né, nessa semente, utilizando químico com biológico aí, tomando os devidos cuidados. Atenção, então, para doenças emergentes em soja. Então, essa raiz que já é prejudicada por muitos pontos, ela tende a sofrer um pouco mais, porque essas doenças vêm aumentando, como eu mostrei nos gráficos. E biofungicidas, de maneira geral, né, é uma importantíssima ferramenta para o manejo de doenças e de nematóides, né? E eu acho que felizmente, é um caminho sem volta, né? Eu acho que está crescendo a passos largos, eu acho que muito mais na parte de nematóides do que de fungos, se a gente for olhar hoje o número de produtos registrados, mas eu acho que estamos no caminho. Só que trabalhar com fungicidas biológicos é muito mais complexo do que trabalhar com produtos químicos. A gente precisa ter um entendimento de ecologia muito mais profundo, e muitas vezes a gente pode estar até prejudicando a semente quando resolvem misturar muita coisa nessa semente, muitas espécies de tricoderma, de bacilos, né? Um pode começar a atrapalhar o outro dependendo do número de células, pode reduzir a emergência, a gente já observou isso também. Então, eu gostaria de deixar assim, para fechar, que realmente a utilização de biofungicidas, bioprodutos, é um caminho sem volta, e a gente, né, como técnicos aí, como pesquisa e as empresas, né, as empresas confiáveis, né, que produzem produtos, né, de qualidade, como é o caso da VIT, a gente com certeza tem esse papel aí de ilustrar e de explicar como que funciona isso, porque é bem mais complexo do que utilizar um fungicida ou um nematicida químico, certo? Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Agradeço muito a atenção, e agora a gente fica aí disponível até o final para dúvidas, certo? Muito obrigada.